E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema bem complexo do nosso Código Penal, a falsidade documental. Esse crime vai muito além de só criar um documento do zero, sabe? Ele mexe com a base da confiança que a gente deposita em tudo, desde um contrato simples até um diploma. Mas afinal, como é que a lei realmente enxerga essa história de fraude? Pra gente começar, saca só essa pergunta. Parece simples, né? Mas aqui se esconde uma baita complexidade jurídica. O que a lei considera mais grave, no fim das contas? Um documento que foi alterado fisicamente, que foi rasurado ou até criado do nada, ou um documento que na aparência é perfeito, legítimo, mas que carrega uma mentira no seu conteúdo? A resposta que o direito penal dá para isso é cheia de detalhes e mostra exatamente o que a lei está tentando proteger. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende a distinção central. Depois, o peso de cada tipo de documento e alguns casos práticos. Na sequência, a gente fala sobre o crime de uso e, para fechar, um resumão das penas. Bora lá? Começando pelo pilar de toda essa discussão, a diferença fundamental entre falsidade material e falsidade ideológica. Pode acreditar, entender isso aqui é a chave para decifrar todo o resto. Aqui está bem claro, né? Na falsidade material, o problema está na forma, na estrutura física do documento. Pensa em alguém que altera uma data, apaga um nome ou cria um certificado do zero. O próprio papel, a própria existência dele é a fraude. Já na falsidade ideológica, o documento é legítimo, a casca é verdadeira, só que a ideia lá dentro, o conteúdo, é uma mentira. É o famoso recheio falso. Agora, para ficar bem concreto, olha o caso do Paulo. Imagina que ele está preenchendo um formulário de aluguel. O formulário é verdadeiro, da imobiliária. Tudo certo. Mas aí, na hora de declarar a renda, ele escreve que ganha R$ 20.000. Só que isso é mentira. O documento em si não foi adulterado. Ele está só refletindo o que o Paulo declarou. A fraude está na informação que ele inseriu. Isso, segundo o artigo 299 do Código Penal, é falsidade ideológica pura. Agora, se liga na diferença para o caso do José. Aqui a situação é o oposto. A Mariana preencheu o formulário com a renda dela, a informação verdadeira. Mas o José, que trabalha na imobiliária, vai lá e, com uma caneta, altera o valor que ela escreveu. Pronto. Nesse momento, o próprio documento virou uma fraude. A estrutura dele foi corrompida. Ele não representa mais a verdade que a Mariana declarou. Esse é um exemplo clássico de falsidade material punida lá pelos artigos 297 e 298. Beleza? Além de ser material ou ideológica, a lei faz outra grande divisão que muda tudo na hora da punição: a natureza do documento. Ele é público ou ele é particular? Bom, um documento público é aquele que tem o selo de qualidade do Estado, digamos assim. Ele vem de um órgão do governo, é emitido por um servidor e segue todas as regras. A lei é muito mais dura aqui, porque esses documentos têm o que a gente chama de fé pública. É a confiança que toda a sociedade deposita naqueles papéis, como uma escritura de imóvel ou uma sentença de um juiz. E aqui vem um detalhe muito curioso do Código Penal. A lei pega alguns documentos que, na origem, são particulares, mas dá a eles o mesmo peso de um documento público. É uma categoria VIP. Entram aí títulos como cheques, ações de empresas, os livros contábeis de um negócio e até um testamento particular. E por quê? Simplesmente pela enorme importância jurídica e econômica que eles têm na sociedade. Falsificar um desses é tão grave quanto falsificar um documento do governo. E claro, a lei aperta o circo para quem deveria ser o guardião dessa confiança. Se um funcionário público comete a falsificação se aproveitando do cargo que tem, a pena dele aumenta em 1/6. É um recado claro: a quebra de confiança vinda de dentro do sistema é ainda mais grave. Ok, já vimos a teoria. Bora ver como isso funciona na vida real, com alguns exemplos de crimes bem específicos que o Código Penal faz questão de detalhar para não deixar dúvida. Vamos começar com um clássico, que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez: a falsidade de atestado médico. O ponto principal aqui é que esse é um crime próprio. O que isso quer dizer? Que só uma pessoa com uma qualificação muito específica pode cometê-lo. Um médico. E tem que ser no exercício da profissão. Um enfermeiro não cometeria esse crime aqui, por exemplo. E olha que detalhe interessante. O crime já acontece no exato momento em que o médico entrega o atestado falso para alguém. Não precisa nem que a pessoa use o atestado. Entregou, pronto, o crime já está consumado. Outro caso super presente no nosso dia a dia, infelizmente, a falsificação ou a clonagem de cartões de crédito e débito. Pode até parecer estranho, mas para a lei penal, o cartão de crédito ou débito é tratado como se fosse um documento particular.
Uma mudança na lei em 2012 colocou ele nessa categoria. Então, clonar um cartão ou criar um cartão falso do zero se enquadra direitinho no crime de falsificação de documento particular. Agora, vamos para uma última parte que gera muita, mas muita dúvida mesmo. Uma coisa é o ato de falsificar, outra, bem diferente, é o ato de usar o documento que foi falsificado. Como é que a lei resolve essa questão? Essa é uma pergunta que vale ouro na prática jurídica e que decide o rumo de muitos processos. Pensa bem, se a mesmíssima pessoa que criou o documento falso é a que depois vai lá e apresenta ele em algum lugar, ela deveria responder por 2 crimes, um de falsificar e outro de usar? A resposta que a maioria dos tribunais dá é não. Quando o autor da falsificação é o mesmo que usa o documento, o crime de uso meio que desaparece, ele é absorvido pelo de falsificação. E a razão para isso tem até um nome chique no direito. E a mágica por trás disso é o tal do pós-fato impunível. A lógica dos juízes é bem simples, na verdade. O uso do documento é só uma consequência natural, um passo seguinte esperado de quem falsifica. Afinal, ninguém falsifica um documento para deixar guardado na gaveta, certo? O objetivo é usar. Por isso, a pessoa responde só pelo crime principal, o primeiro, a falsificação. O uso é só o final da história, que não ganha uma punição separada. Para a gente amarrar tudo isso que a gente viu e colocar preto no branco, nada melhor do que olhar como essas diferenças todas se traduzem nas penas que a lei prevê. Dá uma olhada nessa tabela. Ela deixa bem clara a escala de gravidade que a lei criou. Repara só, a pena mais alta de todas é para falsificação material de documento público, de 2 a 6 anos de reclusão. Lá na outra ponta, a mais branda é para falsidade ideológica em documento particular, de 1 a 3 anos. Isso confirma direitinho os 2 pontos centrais que a gente falou. A lei acha mais grave mexer na forma do que mentir no conteúdo. E proteger um documento público é sempre a prioridade máxima, porque ataca a confiança no próprio Estado. Então, para a gente levar para casa, o que é que precisa ficar bem guardado? 3 coisas. Primeira, a diferença crucial entre falsidade material, que ataca a estrutura, e a ideológica, que ataca a verdade da informação. Segunda, o peso diferente que a lei dá para documentos públicos e particulares, o que define a gravidade do crime. E terceira, o entendimento de que, se a mesma pessoa falsifica e usa, ela só responde por falsificar. E para a gente terminar, fica uma provocação para o futuro. Pensa bem, toda essa nossa conversa foi baseada em conceitos criados num mundo de papel, caneta e carimbo. E agora? Com assinatura digital, NFT, contrato em blockchain, inteligência artificial criando áudios e vídeos falsos que são perfeitos. A grande pergunta que fica no ar é: o que a lei vai considerar um documento daqui para frente? E como esses conceitos de falsidade material e ideológica vão ter que evoluir para proteger a confiança da sociedade, a tal da fé pública, num mundo em que a própria ideia de verdade documental está virando de cabeça para baixo?